bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com André Azevedo Alves, mestre e doutor em Ciência Política e professor da Universidade Católica do Porto. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Bruno. Anteontem, na quarta-feira, você iniciou o curso online no site do Instituto Mises Brasil, Liberalismo e Democracia no Pensamento de Mises, Hayek, Rothbard e Hoppe. Um dos objetivos do curso é apresentar uma visão panorâmica a respeito das concepções de liberalismo e democracia desses quatro autores. É possível identificar, André, um elemento substantivo comum entre as concepções de liberalismo e democracia de Mises, Hayek, Rothbard e Hoppe? Eu diria que sim, há um elemento comum que é que os quatro autores, por um lado, fazem uma distinção cuidadosa entre liberalismo, por um lado, e democracia, por outro. Portanto, liberalismo como, por assim dizer, um conjunto de ideias sobre a organização da sociedade e democracia como um método de seleção dos governantes. Ao mesmo tempo, e é isso que é também abordado e desenvolvido no curso, a forma como eles depois tratam essa distinção e as implicações que retiram dessa distinção são diferentes entre os quatro e, em alguns casos, ou em alguns contrastes, bastante diferentes. Com relação a essas diferenças, quais seriam as mais relevantes no que se refere, obviamente, ao liberalismo e à democracia, que são os dois temas que você vai tratar no curso, considerando a posição mais liberal clássica, digamos assim, do Mises, do Hayek, e a libertária de Rothbard e Hoppe acerca da existência e do papel do Estado? Essa é não é única, mas é uma das clivagens, ou seja, entre uma posição mais próxima em termos políticos do liberalismo clássico, quer de Mises, quer de Hayek, e por outro lado uma posição que poderíamos chamar mais libertária ou anarcocapitalista de Rothbard e de Hoppe. Eu diria que entre os quatro autores, e talvez até surpreendentemente para muita gente que segue a escola austríaca, mas talvez não tanto o pensamento político dos autores, eu creio que da leitura dos quatro, o mais entusiasta em relação à democracia é Mises. Há várias passagens, isso é também tratado e analisado no curso, há várias passagens em que, por exemplo, Mises vai bastante mais longe do que Hayek, no ponto, ou até ao ponto em que vê, por exemplo, votações democráticas, plebiscitos, como solução para problemas de ação coletiva. A Hayek embora sendo também um autor inserido no liberalismo clássico, mas Hayek é, em muitos aspectos, mais cético do que Mises. Em relação a Rothbard e a Hoppe, há a tal clivagem que referiste e muito bem, do liberalismo clássico face à posição mais, em termos libertários, podemos chamar libertários, mas também entre Rothbard e Hoppe há diferenças substanciais, nomeadamente na medida em que Hoppe vai bastante mais longe do que Rothbard na crítica que faz ao mecanismo democrático. Ou seja, Hoppe, e nesse aspecto distingue-se dos outros três autores, não é? Vê no próprio mecanismo democrático uma série de riscos e de implicações negativas que estão muito menos presentes, ainda que haja alguns traços também disso nos outros três autores, em Mises, em Hayek e em Rothbard. Agora, é interessante a posição do Hoppe com relação à monarquia, porque o Mises também tinha uma postura que era pró-monarquia, e é um salto entre um autor e outro. Você também trata disso no curso, André? Sim, tratamos, nomeadamente a posição em relação à monarquia é mais saliente em Hoppe. Há, no entanto, uma distinção que é bastante importante a esse respeito entre Mises e Hoppe. É que Mises é, regra geral, bastante crítico face ao antigo regime, ao ancien regime. Portanto, Mises vê claramente, de certa forma até mais do que Hayek,
a transição do ancien regime para o parlamentarismo liberal como um avanço. Já para Hoppe, e em parte construindo ou desenvolvendo algumas ideias que já estavam em Rothbard, mas mais claramente em Hoppe, esta transição do ancien regime para o parlamentarismo liberal tem uma leitura muito menos claramente positiva ou até negativa. Portanto, a leitura há aspectos similares no posicionamento face à monarquia de Mises e de Hoppe, mas há diferenças substanciais no que é que cada um deles entende por monarquia. E quando Hoppe fala de monarquia, ele é também bastante claro no tipo de monarquia que tem em mente, e esse tipo de monarquia não é um tipo de monarquia, não é o tipo de monarquia que melhor combina com o que poderíamos chamar o parlamentarismo liberal. Mises estava mais aproximado de uma monarquia como se dá na Inglaterra, né, com parlamento e tudo. Sim, aliás, tanto Mises como Hayek, e agora neste aspecto da proximidade em relação ao sistema inglês, talvez Hayek mais do que Mises, mas creio que podemos dizer os dois, até porque em larga medida provavelmente as ideias de um influenciaram as do outro. Há uma clara visão, enfim, não é totalmente positiva, mas face aos sistemas existentes, há uma visão maioritariamente positiva face ao parlamentarismo britânico, tal como ele, enfim, com todos os seus defeitos, mas tal como ele se desenvolveu, em especial a partir do século XVIII. Em Rothbard, mais ainda em Hoppe, a análise que é feita do parlamentarismo em geral, da democracia em geral, pelas tais razões que indiquei há pouco e que, como disse, são também exploradas mais em detalhe no curso. Para Hoppe, a leitura negativa que ele faz do próprio mecanismo democrático leva a que, enfim, logicamente, depois a avaliação que é feita dos vários sistemas parlamentares, incluindo o inglês, seja bastante menos favorável. No caso do Mises e do Hayek, André, que viveram um período crucial e muito importante na Europa, quer dizer, a ascensão de regimes fascistas, questão do nazismo, de que forma que esses eventos políticos que o Mises e o Hayek viveram na pele influenciaram a perspectiva que eles tinham com relação ao papel do Estado, à própria existência do Estado? Você também trata disso no curso ou isso é um pano de fundo daquilo que você vai tratar? Isso é mais um pano de fundo, mas eu diria que influenciou de forma diferente. Para Mises, isso é especialmente visível no trabalho de Mises pós a sua mudança para os Estados Unidos. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética tem um grande impacto. Aliás, por exemplo, a posição de Mises sobre o serviço militar obrigatório creio, é um bom exemplo disso. Mises, especialmente no contexto dos Estados Unidos e no contexto da Guerra Fria, acaba por assumir posições por via do alinhamento natural, perfeitamente, enfim, até expectável, obviamente com o lado dos Estados Unidos, provavelmente influenciou substancialmente algumas das concessões de Mises, nomeadamente, por exemplo, sobre as obrigações dos cidadãos em termos de defesa militar. No caso de Hayek, eu creio que as influências mais significativas de todo esse contexto podem ser mais localizadas no grande avanço ou no grande progresso que tiveram as ideias da social-democracia no pós-Segunda Guerra Mundial,
e que foi algo que Hayek, basicamente, logo a partir de 1943, 1944, com o caminho para a servidão, tenta ir respondendo, a que vai adaptando o seu próprio pensamento político e que leva a que, por exemplo, um dos livros de referência de Hayek, que é a Constituição da Liberdade, a Constitution of Liberty, seja um livro que, em especial na sua terceira parte, tem um conjunto de, poderíamos hoje ver como cedências a posições da social-democracia muito substancial. Quer no caso de Mises, quer no caso de Hayek, e com estes dois exemplos muito breves, creio que estas posições, em parte, totalmente não totalmente, podem ser explicadas precisamente pelo contexto do tempo em que viveram. Já agora, em relação, creio que uma leitura semelhante pode ser feita em relação a Rothbard e Hoppe, ou seja, e até talvez mais em relação a Hoppe, num contexto em que a democracia se tornou mais consensual, como é o caso das últimas 2 décadas, é talvez mais expectável que alguém que está numa posição de crítica ao que vê como ideologias dominantes tenda também a adotar ou a englobar na sua crítica uma crítica ao próprio funcionamento dos sistemas democráticos tal como eles existem. No tempo de Mises, ou no tempo de Mises nos Estados Unidos, basicamente ser contra a democracia, contra a democracia liberal, por oposição às chamadas democracias populares, mas ser contra a democracia liberal seria basicamente o equivalente a ser um apoiante da União Soviética, o que Mises claramente não quereria ser. Até esse tipo de investigação teórica era complicado dado o ambiente da época, né? Eu diria, não é só ser complicado, ou seja, talvez a própria visão que se tem, quer dizer, eu aqui não estou a tomar partido, neste caso, nem pela visão de Mises, nem pela de Hoppe, mas provavelmente a percepção que se tem é diferente em função desse mesmo contexto, não é? É natural que, num contexto como, de uma democracia contemporânea, não é? Determinados aspectos eventualmente suscitem menos reflexão do que suscitavam nos anos 50 ou nos anos 70 do século XX, em que havia claramente uma grande clivagem a nível mundial entre, poderíamos chamar em sentido lato as democracias liberais e o totalitarismo comunista, não é? A partir do momento que os regimes totalitaristas ficam, reduzidos a alguns casos residuais, é natural que o tipo de reflexão teórica também se adapte. Analisando comparativamente, André, as concepções desses quatro autores, qual a posição teórica que você considera que mais influencia o debate austríaco contemporâneo e o que explica essa influência, se houver? É interessante e é difícil dar uma resposta curta, mas eu diria que, muito sinteticamente, claramente dos 4, o mais influente em geral, ou seja, agora esquecendo só os círculos austríacos, digamos assim, da escola austríaca, claramente dos 4, o mais influente em termos de pensamento político é Hayek, por uma larga margem. Aliás, se perguntarmos a alguém que não seja especialmente interessado na escola austríaca, mas que tenha alguns conhecimentos de ciência política, pusermos estes 4 nomes, uma elevadíssima proporção das pessoas, o único que conhecerá será Hayek. Ou se conhecer um dos 4, será quase certeza Hayek. Então, os outros 3 serão, em larga medida, desconhecidos. Se pensarmos mais a nível da escola austríaca, aí eu diria que Rothbard e Hoppe têm, talvez até pelo maior radicalismo das posições, têm os seguidores mais entusiastas. Isso é algo importante, porque as ideias, normalmente, para se propagar, esse é um ponto que Mises, por exemplo, muitas vezes precisam de seguidores entusiastas.
Já no caso de Mises, eu diria que, mesmo entre austríacos, o pensamento político de Mises é muito pouco conhecido. Curiosamente, creio que quer o pensamento político de Hayek. Hayek dedicou várias décadas, essencialmente, a escrever na área da ciência política. Quer Rothbard e Hoppe, que também dedicam uma parte substancial das suas principais obras à área da ciência política, são mais conhecidos do que o próprio Mises, e muitas vezes creio que passa até a ideia de que Mises não terá contributos significativos ou reflexões significativas em termos de ciência política, o que é falso. Aliás, uma das obras que damos mais atenção no curso é precisamente um livro da década de 20 do século XX, o Liberalismo, de Mises, onde fica bastante claro que Mises possui também um pensamento político autónomo e bastante desenvolvido, e é possível ver de que forma esse pensamento político de Mises também enquadra e estrutura muito do seu pensamento, noutras áreas. Pegando o gancho aí dessa discussão de escola austríaca e democracia, você acha que existe alguma tensão, André, entre a escola austríaca e a democracia contemporânea? Ou a escola austríaca é perfeitamente conciliável com esse modelo democrático que nós temos atualmente? Bem, a resposta depende em parte do que é que consideramos a escola austríaca. Eu diria, enfim, esse é um dos objetivos do curso, também a discussão informada sobre esse tema. Eu diria que, em geral, as principais ideias da escola austríaca são compatíveis com um sistema democrático. Claramente, em especial para Mises, isso é bastante claro. Agora, ao mesmo tempo, eu diria que há tensões importantes. Nomeadamente, há tensões que passam pelo facto de as decisões maioritárias poderem colidir com aspectos centrais das perspectivas que poderíamos considerar, enfim, titular liberais da escola austríaca. A leitura que é feita sobre a importância dessas tensões é um dos aspectos que diferencia estes quatro autores. Ou seja, se fôssemos numa linha contínua entre Mises e Hoppe, Mises seria dos quatro o autor que, reconhecendo que os quatro reconhecem e salientam essas tensões, ainda assim teria uma perspectiva claramente mais positiva face ao método democrático. Hoppe seria dos quatro o que, da leitura que faz dessas tensões, terá uma leitura menos positiva ou mais negativa relativamente ao método democrático. Agora, você acha que a escola austríaca seria compatível com um modelo de governo autoritário? Quer dizer, o próprio Hoppe defende uma monarquia absolutista, né? ou antigo regime. Você acha que a escola austríaca seria compatível com o modelo autoritário ou seria um sistema de pensamento incompatível num ambiente autoritário? Eu diria que, na medida em que as liberdades individuais são prezadas, e aqui iria um pouco além da própria definição do que é a escola austríaca, me parece difícil que qualquer, escola de pensamento que valorize as liberdades individuais possa, pelo menos no médio e longo prazo, se acomodar a um sistema autoritário em que essas liberdades individuais sejam restringidas. Ao mesmo tempo, e precisamente por causa daquela tensão que falávamos há pouco entre liberalismo e democracia, é possível, e por exemplo Hayek refere isso, que alguns regimes autoritários, em circunstâncias particulares, acabem por salvaguardar melhor alguns aspectos importantes da liberdade do que alguns regimes democráticos. Ou seja, a resposta à questão é um pouco mais complexa do que um sim ou não e implica avaliar também de que características
é que esses regimes têm. De qualquer forma, eu diria que, como resposta geral, me parece complicado, para não dizer incompatível, que possa haver essa coexistência. Já agora, sobre Hoppe, e também é um aspecto importante, Hoppe não é propriamente um defensor da monarquia absoluta. Ele encara a monarquia absoluta como preferível ao modo de funcionamento dos sistemas democráticos, tal como, ou pelo menos alguns sistemas democráticos, tal como vieram se desenvolvendo, mas, enfim, o regime ideal de Hoppe não é um nem o outro. Eu também tenho cuidado de deixar isso bastante claro. Foi ótimo você fazer esse enquadramento, porque na minha pergunta eu acabei não esclarecendo essa contraposição que ele faz, né, entre regime democrático e a monarquia absolutista. Bom, de qualquer forma, essas questões vão ser todas discutidas no curso, né, André? Exato. André, muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns pela ideia do curso. Obrigado, Bruno. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.